Som de vento cortante, seguido por um trovão baixo e distante. A narração começa em um tom grave, quase sussurrado. Você já sentiu um arrepio na espinha, tarde da noite, quando tudo está quieto demais? Como se algo estivesse te observando, mas você não consegue ver. Antes de mergulharmos nas 6 histórias reais e sinistras que vão te fazer questionar o que acontece na calada da noite, quero te pedir uma coisa. Se inscreva no canal e deixe seu like agora. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essas, que vão te prender até o fim. Preparado? Então apague a luz e venha comigo. Som de uma porta rangendo lentamente, ecoando no fundo. Era uma noite de inverno em 1998, numa cidadezinha esquecida no interior do Brasil. A casa de Dona Clara, uma viúva de 62 anos, ficava no fim de uma rua de terra, cercada por um matagal denso. Ela vivia sozinha desde que o marido morreu, há 10 anos. Clara sempre dizia que a solidão não a incomodava, mas naquela noite, algo mudou. O relógio marcava 2h47 da manhã, quando ela acordou com um som. Um arranhar leve, como unhas raspando o vidro. Rasque, rasque, rasque. Vinha da janela do quarto. Clara, com o coração disparado, levantou-se devagar. A casa estava gelada, o silêncio sufocante. Ela puxou a cortina com dedos trêmulos, esperando ver um galho ou talvez um gato. Mas o que viu a fez congelar. Do outro lado do vidro, uma sombra. Não era uma pessoa, não era um animal, era algo. Uma forma alta, esguia, com contornos que pareciam humanos, mas distorcidos, como se a escuridão tivesse ganhado vida. Não tinha rosto, apenas um vazio onde os olhos deveriam estar. Ela fechou a cortina, o coração na garganta e correu para trancar a porta. Mas o arranhar continuou. Agora mais alto, mais insistente. Rasque, rasque, rasque. Clara se encolheu na cama, rezando, enquanto o som parecia vir de todas as janelas da casa. De repente, silêncio. Um silêncio pior que o barulho. E então, um sussurro. Não de fora, mas dentro da casa. Uma voz rouca, quase inaudível. Você já viu demais. Clara não dormiu aquela noite. Quando o sol nasceu, ela correu para a igreja mais próxima, pedindo proteção. O padre, ao ouvir a história, ficou pálido. Ele revelou algo que Clara nunca soube. A casa dela foi construída sobre um terreno onde, décadas antes, rituais estranhos eram realizados à meia-noite. Ninguém nunca soube quem os fazia, mas os mais velhos da cidade diziam que algo foi deixado para trás. Algo que não gosta de ser visto. O medo não vem do que vemos, mas do que sentimos quando o que vemos não explica o que está ali. Livro O Inexplicável, de Carlos Alberto de Souza, 2005. Clara nunca mais voltou para aquela casa. Até hoje, ninguém mora lá. Mas os vizinhos dizem que, nas noites sem lua, ainda se ouve o arranhar nas janelas. Pausa dramática, som de vento baixo. Em 2012, um grupo de amigos decidiu acampar às margens do Lago Negro, no sul do Brasil. Era uma noite quente de verão, e a ideia era simples: curtir, tomar cerveja, contar histórias. Mas o lago tinha uma fama. Os moradores locais evitavam falar sobre ele, mas todos sabiam. Ninguém nadava lá depois do pôr do sol. Diziam que o lago chamava as pessoas. Por volta da meia-noite, um dos amigos, Lucas, de 24 anos, começou a agir estranho. Ele ficou em silêncio, olhando fixamente para a água. Os outros riram, achando que era efeito da bebida. Mas então ele se levantou, sem dizer uma palavra, e começou a caminhar em direção ao lago. Seus amigos gritaram, pedindo para ele voltar, mas Lucas parecia não ouvir. Ele entrou na água devagar, até que a escuridão o engoliu. Desesperados, os amigos chamaram a polícia. Mergulhadores vieram na manhã seguinte, mas não encontraram nada. Nem sinal de Lucas. O que chocou a todos foi o depoimento de um dos mergulhadores, um homem experiente, que disse sentir algo puxando suas pernas enquanto procurava. Ele nunca mais voltou ao lago.
Dias depois, uma das amigas de Lucas, Marina, recebeu uma ligação. Era um número desconhecido e a voz do outro lado era de Lucas. Ele parecia distante, como se falasse debaixo d'água. Marina, vem me buscar. Tá tão frio aqui. A ligação caiu. O número, quando rastreado, não existia. Anos depois, em 2019, um pescador encontrou um celular velho na margem do lago. Quando a polícia abriu o aparelho, havia uma única foto. Lucas, pálido, com os olhos vazios, olhando diretamente para a câmera com o lago ao fundo. A data da foto? 3 dias depois do desaparecimento. Alguns lugares guardam segredos que não pertencem a este mundo. Relato de um morador local, registrado em um jornal da região, 2012. Até hoje, ninguém explica o que aconteceu com Lucas. O Lago Negro continua lá, silencioso, esperando, som de água pingando, ecoando. Ana era uma estudante universitária de 19 anos, moradora de São Paulo em 2007. Ela dividia um apartamento com 2 colegas, mas naquela noite estava sozinha. Era 1 da manhã quando recebeu uma mensagem no celular. Você já olhou debaixo da cama? Ana riu, achando que era uma brincadeira de uma das colegas. Mas algo a incomodou. O número não estava salvo. Curiosa, ela respondeu: quem é você? A resposta veio em segundos. Olhe agora. O coração de Ana disparou. Ela se ajoelhou hesitante e olhou debaixo da cama. Nada. Apenas poeira e uma caixa de sapatos. Aliviada, ela riu de si mesma e voltou para a cama. Mas então outra mensagem. Não era debaixo da cama, era atrás de você. Ana virou-se rápido, o celular caindo no chão. Não havia ninguém no quarto, mas pela primeira vez ela notou algo. O espelho do armário, que sempre ficava alinhado com a porta, estava torto, e no reflexo ela viu uma figura parada na porta do quarto. Não era humana, era alta, com membros longos demais e olhos que brilhavam como brasas no escuro. Ana gritou e correu para a sala, trancando a porta do quarto. Ela ligou para a polícia, chorando, mas quando chegaram, não havia ninguém. O espelho estava no lugar. O celular, porém, tinha uma nova mensagem. Eu volto amanhã. Ana nunca mais dormiu naquele apartamento. Ela se mudou no dia seguinte, mas as mensagens continuaram por semanas, sempre à noite, sempre do mesmo número desconhecido. Anos depois, Ana descobriu que o prédio onde morava foi construído sobre um antigo hospital psiquiátrico, fechado após denúncias de experimentos estranhos. Um dos pacientes, segundo registros, dizia ver olhos no espelho antes de desaparecer. O que vemos no escuro muitas vezes é apenas o reflexo do que carregamos dentro de nós. Trecho de um diário encontrado no prédio, datado de 1974. Ana nunca contou essa história publicamente, mas seus amigos dizem que ela ainda checa os espelhos antes de dormir, som de um espelho rachando. A narração desacelera, com um tom mais íntimo. Estamos na metade do caminho, e essas histórias estão mexendo com você, não é? Se você está sentindo aquele arrepio, aquele desejo de saber o que vem depois, faça uma coisa por mim. Se ainda não se inscreveu, clique agora no botão de inscrição e deixe seu like. Sua energia faz essas histórias chegarem a mais pessoas. Vamos continuar? Em 2015, Carlos, um taxista de Recife, pegou uma corrida às 3 da manhã. O passageiro, um homem de terno, pediu para ser levado a um endereço no subúrbio. Carlos achou estranho. O homem não falava, apenas olhava pela janela. O silêncio era pesado e o ar dentro do carro parecia mais frio a cada minuto. Quando chegaram ao endereço, uma rua deserta, o homem disse com uma voz grave: "Você já levou alguém que não deveria?" Antes que Carlos pudesse responder, o passageiro desceu e desapareceu na escuridão. Confuso, Carlos olhou para o banco de trás. Não havia nada, nem carteira, nem celular, nem sinal de que alguém esteve ali.
Mas no retrovisor ele viu o mesmo homem sentado no banco de trás, sorrindo. Carlos pisou no acelerador, o coração na boca, mas o carro não ligava. Ele fechou os olhos, rezando, e quando abriu, o banco estava vazio. O carro ligou normalmente, mas naquela noite, Carlos sonhou com o homem, e na noite seguinte, e na outra, sempre a mesma frase: "Você já levou alguém que não deveria?" Carlos abandonou o táxi semanas depois. Ele jura que, em algumas noites, ainda vê o homem no retrovisor de qualquer carro que dirige. O endereço para onde o passageiro pediu para ir era um terreno vazio. Mas, anos antes, ali ficava uma casa onde um crime brutal aconteceu. Um homem de terno foi assassinado e nunca encontraram o corpo. Alguns passageiros nunca saem do carro. Eles ficam com você. Depoimento de um taxista aposentado, 2016. Som de um motor falhando, seguido por silêncio. Em 2003, Mariana, uma enfermeira de Belo Horizonte, trabalhava no turno da noite em um hospital. Às 2h22 da manhã, todos os relógios do andar pararam. Pacientes começaram a agir estranho, alguns falando sozinhos, outros olhando para o teto, como se vissem algo. Mariana, que não acreditava em essas coisas, sentiu um frio na nuca. O corredor, sempre barulhento, estava em silêncio absoluto. Então ela ouviu um choro baixo vindo da sala de exames no fim do corredor. Curiosa, ela foi até lá, mas a sala estava vazia. O choro continuou agora mais perto, como se viesse de trás dela. Mariana virou-se, mas não havia ninguém. Foi quando notou algo no chão. Um relógio de pulso velho, com o ponteiro parado às 2h22. Na manhã seguinte, ela pesquisou sobre o hospital. Descobriu que, em 1985, uma paciente morreu às 2h22 da manhã naquela sala de exames. O relógio que Mariana encontrou pertencia a ela. Desde então, Mariana nunca mais trabalhou no turno da noite. Mas ela guarda o relógio e, em algumas noites, jura que ouve o choro de novo. O tempo para quando algo quer ser lembrado. Frase escrita em um prontuário antigo do hospital, sem autor identificado. Som de um relógio ticando, parando abruptamente. Em 2020, uma família se mudou para uma casa antiga em Salvador. A casa era linda, mas barata demais, o que já levantava suspeitas. Na primeira noite, às 3 da manhã, a filha caçula, Lívia, de 8 anos, acordou gritando. Ela dizia que os olhos na parede estavam olhando para ela. Os pais, achando que era um pesadelo, a acalmaram. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra, sempre às 3 da manhã. Desesperados, os pais chamaram um médium. Ele entrou na casa e, ao chegar no quarto de Lívia, ficou pálido. "Essa casa não dorme", disse. Ele explicou que a casa foi palco de um ritual interrompido décadas antes e que algo ficou preso ali. Os olhos na parede eram uma presença que observava, esperando. A família se mudou semanas depois, mas Lívia, hoje adolescente, ainda desenha olhos em seus cadernos, sem perceber. A casa está à venda até hoje. Ninguém fica por mais de um mês. Um corretor de imóveis revelou que todos os compradores relatam o mesmo. À noite, sentem que são observados. E, em fotos tiradas dentro da casa, às vezes aparecem vultos que ninguém explica. Algumas casas guardam mais do que paredes. Guardam memórias que não querem ser esquecidas. Depoimento de um morador antigo, 2021. Som de uma casa rangendo, como se estivesse viva. Tom de voz baixo, quase um sussurro, com música suave e tensa ao fundo. Essas 6 histórias nos lembram de uma verdade desconfortável. A noite não é apenas escuridão. É um véu que esconde o que não queremos ver, mas que às vezes insiste em nos encontrar. Dona Clara, Lucas, Ana, Carlos, Mariana, Lívia. Eles não pediram por isso, mas a noite os escolheu. E agora eu te pergunto,
O que você já viu na calada da noite? Algo que não explica, mas que nunca esqueceu? Deixe sua história nos comentários. E se esse vídeo te fez sentir algo, medo, curiosidade ou até coragem, se inscreva no canal e deixe seu like. Sua energia nos ajuda a trazer mais histórias como essas, porque a próxima história pode ser a sua. Som de um coração batendo que vai sumindo lentamente.